Bem-vindos a Telesacra, bem-vindos meus caros aquários. Vamos então ver a vossa leitura para outubro de 2025. Esta leitura na verdade é atemporal, não importa quando virem realmente este vídeo, possivelmente vão encontrar mensagens ou alguma coisa significativa que possa ajudar nas vossas vidas, independentemente do tempo quando vocês virem. Isto é uma leitura tarot evolutivo, não é divinatório. Já veremos qual é a narrativa, qual é a história que vai sair daqui, mas terem atenção, para não só se guiar por aquilo que eu estou a dizer, mas sim abrir a vossa intuição, verem através das imagens ou dos símbolos se algo ressoa com vocês e para encontrar o que é que eventualmente pode vos servir nas vossas vidas. Por isso levem desta leitura aquilo que vos sirva e deixem o resto, pois eventualmente para vocês não vos serve, mas pode servir também para outros. Com isso, vamos então ver esta leitura. O protagonista desta leitura, por assim dizer, vai ser então o signo de Aquário. Vamos então ver também vários aspectos em relação a aspectos um bocado astrológicos, também que estão em ação, que Aquário está agora também a ser um bocado o alvo de uma grande de um desenvolvimento que está a acontecer agora no próximo ano e meio. Já vamos abordar um bocado o assunto, mas esta leitura é mais no sentido de poder então chamar a atenção mais para as pessoas que estão dentro da energia de Aquário, quer sejam de Sol, de Lua, de Vênus, de Marte, de Ascendente, ou qualquer pessoa com alguma afinidade ao signo de Aquário. E com isso então vamos começar a ver, pois como estava a falar já nos últimos vídeos, também agora vou tentar ser um bocadinho mais breve, em relação à dinâmica que está a acontecer nos nodos lunares, onde houve esta transição que passou dos nodos lunares que estava no eixo de Virgem com Peixes a passar para o eixo de Leão com Aquário. E então o tema principal ao longo deste próximo ano e meio, onde muitas pessoas vão estar se calhar confrontadas com certos desafios e novas aprendizagens, vão ter por objetivo dissolver ou diluir o ego para poder criar pontes de ligação que vão desde o eu para o nós. Não ter uma perspectiva tão egoísta, mas sim mais altruísta. Não apoiar-se tanto nessa personagem, nesse avatar que nós criamos e idealizamos, mas sim como nós todos fazemos parte de um organismo, de algo global, de algo muito maior do que a nossa simples individualidade. Que é igualmente muito importante, tem que valorizar e cuidar da vossa singularidade, da vossa individualidade, mas que fazem parte de um todo muito maior, e é aí que a nossa evolução da consciência está a progredir. E esta vai ser mais uma etapa de ir desde a sementezinha, desde a individualidade até uma rede mais expandida, que tem a ver com o desenvolvimento das comunidades e não tanto a poder participar mais a nível do coletivo, por mais pequenininho que seja, pode ser só apenas entre amigos, na família, ou na sua vila, ou na sua cidade, o desenvolvimento dessas comunidades, mas que um pequeno gesto pode ajudar a criar algo muito maior, pois é uma energia da consciência do coletivo e muitas vezes inconsciência coletiva que está em desenvolvimento e que agora está a começar a brotar aqui e ali pelo planeta, onde muita gente já está a querer alargar-se dos velhos costumes, das velhas tradições, das coisas que se tornaram, os dinossauros, do que se tornou obsoleto hoje em dia, e poder utilizar essa aprendizagem a favor para poder fazer paz, para poder libertar-se disso e então dar iniciativa e inovação para uma nova etapa da humanidade, da nossa progressão, da nossa evolução como civilização cósmica, como civilização humana dentro deste contexto, que ainda andamos muito pequenininhos aí a lutar uns contra os outros, a ver quem é maior que o outro e isso aí realmente está cada vez mais ridículo que infelizmente é a realidade, mas é o que há e não podemos fazer grande coisa a não ser tentarmos ultrapassar essas limitações, tentamos aprender e ser íntegros e autênticos connosco próprios para não nos deixar levar
por essas dualidades, por essas divisões ilusórias que nós criamos, de separação entre o eu e os demais, mas sim vermos como todos em conjunto podemos participar para algo, independentemente das diferenças que possam existir, é trabalhar por um bem maior, por um bem comum. Com isso vamos começar então a falar mais nos aspectos da Lua. Hoje, esta semana, pronto, houve então a Lua cheia, é uma superlua. A superlua está definida por ser o ponto do perigeu, quando a Lua está mais próxima da Terra, então a Lua fica, pronto, parece um bocadinho maior e brilha também mais. Isso a nível espiritual significa que estamos a ver um bocadinho mais dentro do escuro, estamos a ver mais dentro daquilo que está oculto, daquilo que está escondido, ou incluso dentro da nossa própria inconsciência ou do nosso subconsciente. Há se calhar certas revelações por acontecer, caso não tenham acontecido, ainda estão a desvelar-se. E então esta superlua é um bocadinho como uma lua cheia normal, é como se a gente estivesse a apontar uma lanterna para dentro de um poço, enquanto que a superlua é estar a apontar um holofote para dentro desse poço. Então não quer dizer que a gente veja tudo, mas vamos ver muito mais do que aquilo que estaríamos a ver em condições normais, não é? E então com isso aproveitar esta lunação para realmente estar atentos à nossa intuição e às revelações que possam surgir, porque podem ser significativas para nós, para as nossas vidas, e como podem ajudar a desenrolar a história e a nossa narrativa. Estamos a sair agora de um período de eclipses, ainda está uma energia bastante intensa no ar e vai estar em desenvolvimento de transformação interna, que ainda pode tardar uns bons meses, normalmente até aos próximos eclipses, por volta de fevereiro. Pode ser que nessa altura já haja algum desenvolvimento ou alguma revelação. Agora é um bocado complicado estarmos a apontar realmente o que é o que não é, porque ainda agora aconteceu e está ainda em desenvolvimento, foram plantadas certas intenções, certos objetivos e pronto, está em crescimento e as coisas normalmente pronto, ainda estão debaixo de terra, né? Ainda não está realmente a mostrar-se. Apesar de certas intenções que nós possamos ter, quer seja de há 2 semanas atrás ou de há 6 meses atrás, já possam estar agora a revelar alguns sinais, alguns indícios. É isso que a Lua cheia nos traz, que é uma época de completação, onde o trabalho e as intenções que nós possamos e o trabalho que nós fizemos está se calhar agora a dar alguns sinais, não quer dizer que já esteja no seu período final, mas sim está já a mostrar alguns indícios de desenvolvimento e então agora é uma questão de repor-se em causa, ver o que é que serve, o que é que não serve e então poder preparar-se para a próxima lua nova, onde então vai-se continuar, vai-se marcar novas intenções ou continuar com aquilo que possam ter estado a desenvolver, pois projetos maiores pode tardar semanas, meses, anos a desenvolver e aproveitar a Lua como um marco como um calendário para poder ajudar a orientar as nossas intenções dentro do nosso desenvolvimento espiritual. Então pronto, agora a lua cheia normalmente é um momento de observar o trabalho que nós fizemos, os frutos que estamos agora a colher. Esta lua também é chamada lua da colheita, esta lua de outubro, ainda por cima é uma super lua, e então pronto, podemos estar à espera de ver realmente a colheita que nós estivemos a fazer, pronto, que temos nas nossas mãos, quer tenhamos trabalhado, quer não, né? Agora se trabalharam, vão ter uma boa colheita. Se não trabalharam, a colheita vai ser assim mais ou menos, né? Ou não vai ter nada. Mas isso aí já vem da própria pessoa, o trabalho que tem exercido, o trabalho que tem feito. Não é só uma questão de estar a lutar ou estar a trabalhar pela colheita, mas sim estar a trabalhar pelo seu alinhamento, pelo seu propósito, que é isso que vai trazer os melhores frutos mais saborosos. E pronto, então é um tema a terem atenção agora neste momento. Em relação aos rituais de lua e a energia da lua que podemos utilizar como calendário e marco para o nosso desenvolvimento é uma coisa importante e é algo que eu utilizo já naturalmente nas minhas leituras, pois ajuda bastante. O mês passado foi mais em relação aos eclipses, que estão associados com os nodos lunares, e essa tal transição que estava agora aqui a falar ao princípio deste vídeo, enquanto que agora já estamos a voltar a uma certa normalidade, mas está intenso porque estamos agora a passar, lá está, estamos agora na fase
das superluas, onde, bem, a superlua realmente é esta semana, as outras não são propriamente consideradas superluas, são diferentes das normais, porque estão maiores e mais brilhantes, mas já não vão ser no ponto exato, tal como aconteceu agora nesta semana. Mas pronto, mas com isso podem esperar, tanto desde o mês passado como agora até dezembro, creio, em que vai haver mais essa tendência de ter, a cada lua cheia vai haver se calhar mais indícios, mais revelações, mais possibilidades de ver o que estava oculto, quer seja nas nossas vidas, quer seja no nosso inconsciente, algo que estava escondido, tem a possibilidade agora de poder ser visto ou termos alguma visão sobre ela. É uma lua cheia em peixes, ao contrário do que se fala na astrologia tropical, que na astrologia tropical agora fala numa lua cheia em carneiro. Se olharmos para o céu, vemos que não se verifica isso, que é uma lua cheia em peixes. A astrologia tropical é muito diferente da astrologia sideral, no aspecto em que, quando olhamos para o céu, há 24 graus de desfazamento entre um e o outro. Então, baseiem-se no que vocês quiserem. Eu gosto de acertar o meu relógio, gosto de olhar para o céu e interpretar as coisas como elas estão no aqui e no agora e não como estavam há 2000 e tal anos atrás. Mas pronto, isso é uma preferência pessoal, não estou aqui para estar a criticar os métodos que cada pessoa utiliza, mas sim, pronto, vamos então ver as interpretações possíveis dentro dessa dinâmica. E então, esta lua cheia em peixes é um bocado um chamado para ligar-nos mais à nossa intuição, a podermos observar certos aspectos do nosso inconsciente e como afetam as nossas vidas. É uma lua peixe que está não só associado com a nossa intuição, e com o subconsciente e com as nossas emoções, mas também é um signo de sacrifício, é um signo associado com a entrega. A signo é mais por causa da 12ª casa. Na verdade, a peixe está associado normalmente com a 12ª casa da astrologia, e essa casa então é aquela que demonstra mais esses aspectos do subconsciente e do sacrifício que às vezes temos que fazer, e parte desse sacrifício requer uma entrega, requer confiar no processo, requer um salto de fé por vezes, mas é sobretudo confiarmos em nós ou confiarmos no processo. Independentemente das vossas crenças, quer acreditem em algo superior ou tenham alguma convicção mais espiritual ou religiosa, ou eventualmente vemos que na vida nem tudo está no nosso controlo e é preciso essa entrega entregarmos à sorte um bocado aquilo que a gente está a fazer ou aquilo que temos que temos a enfrentar, pois não temos o controle sobre tudo nas nossas vidas. Temos como controlar aspectos da nossa vida, o que está dentro do nosso controle, as nossas ações, as nossas emoções, em parte, a nossa perspectiva, a forma, aquilo que a gente realmente pode fazer no aqui e no agora, mas há outros aspectos que a gente não controla, como o passado, o futuro, a opinião dos outros, a economia, o que é que outras pessoas pensam de nós e por aí em diante. Isso aí não temos uma certa influência, talvez, tal como isso também tem uma influência sobre nós, mas não controlamos em si esses aspectos. É por isso que é preciso confiar muitas vezes no processo, entregar-nos. Há momentos de ir contra a corrente, mas também há momentos de podermos entrar dentro dessa corrente e aproveitar como que a boleia para ir em direção ao nosso destino. E é o que a lua de peixes basicamente nos está a transmitir, esta fase de possível revelação, que vai ser necessário ter uma certa fé, uma certa entrega, a ligar-nos mais à nossa intuição, e não é tanto um aspecto lógico, né? Muitas vezes não é lógico nem é racional, mas é algo sentido, e através dessas sensações e da vossa intuição, da vossa voz interior, que podem tentar então guiar-vos para o que seja nas vossas vidas. Terem atenção que estamos agora então, como estava a falar dos eclipses, passámos então dessa dinâmica entre o Nó Sul em Virgem e o Nó Norte em Peixes, que durante ano e meio teve essa dinâmica de largar um bocadinho o perfeccionismo e poder entregar-se mais à nossa intuição e às nossas emoções,
e a nossa capacidade de desenvolvimento espiritual, por assim dizer, e agora estamos a entrar nessa tal dinâmica, ou já entramos na dinâmica de Leão com Aquário, onde está durante ano e meio a estimular-nos para uma certa dissolução do ego e poder criar as pontes necessárias para poder ligar-se mais às comunidades, mais aos grupos, mais globalmente. Então é a diferença que existe desde o eu para o nós, criar essas pontes, por assim dizer, que vai ser o tema, ou está a ser agora o tema principal de desenvolvimento ao longo deste ano e meio. É por isso que a energia de Aquário está, ou é possível estar bastante pronunciada ao longo deste período, apesar de Urano ainda estar posicionado sobre Touro, o que faz que haja uma certa limitação e conflito em poder desenvolver as suas ideias, em poder inovar. Há se calhar uma tendência mais negativa para a rebeldia e a revolta, porque torna-se frustrante, e dessa frustração nós acabamos por, às vezes, para mandar, projetar as nossas emoções cá para fora, mas terem atenção que essa inovação que estamos se calhar a querer desenvolver tem todo o seu processo, e agora vai ter ainda que terminar o seu período por Touro, ainda durante os próximos anos, para finalmente poder libertar-se dentro uma energia mais expansiva. Então, para ter uma certa paciência, por assim dizer, aproveitar este período mais para poder dissolver o ego e ligar-se mais às comunidades e aos grupos e aos ideais de um desenvolvimento saudável na civilização, na sociedade e de nós mesmos, do que propriamente estar a querer as coisas já aqui e agora, mudadas, perfeitas, inovadas, futuristas e etc. Porque não vai ser de um dia para o outro, é um processo muito lento e progressivo, né? E pronto, e é nesse sentido astrológico que fazemos então esta introdução. Vamos então atacar então agora sim para a parte do tarot, onde vemos então na situação presente um 5 de espadas, e então uma certa energia de conflito, pode haver divergências de ideias, pessoas, cada um bocado a defender as suas ideologias e etc. Só que eu acho que vocês já aprenderam a lição de várias maneiras, já não é a primeira vez que se calhar estão a enfrentar certas dificuldades, e então já se estão a precaver, a preparar para a batalha, no sentido de, ok, não vale a pena estarmos aqui a criar mais guerra, mais batalhas, agarro nestas espadas e olha, deixa-os desenrascarem-se como quiserem, porque eu vou à minha vida. E este é um bocado o que esta energia transmite. Mas pronto, o 5 de espadas no sentido normal, no sentido figurado, tem a ver com conflito, mas tem a ver também com a experiência que a gente já ganhou através desses conflitos. Se calhar a primeira vez que nos aconteceu certos conflitos ficámos muito chateados e muito enervados e emocionais, da segunda vez, com a experiência já ficámos cada vez menos, e agora chegamos ao ponto, a gente se calhar até já olha para trás e ri-se da situação. Apesar de não ser uma situação para rir, né? Está aqui tudo a arder, mas já aprendemos da experiência, já sabemos como preparar-nos para a guerra, por assim dizer, e às vezes a melhor forma de preparar-se para a guerra é de evitá-la. E para isso haverem também, ou ter o reconhecimento das batalhas que realmente são vossas, ou as batalhas que simplesmente têm que deixar para trás. Esta é uma etapa muito importante, onde vamos ter que escolher quais são as batalhas que nós queremos lutar. Se as batalhas realmente são as nossas, ou são as batalhas de alguém que está ali chateado um com o outro e estão a querer que a gente participe nas guerras deles, por assim dizer. Então, esta leitura é para Aquário, mas estou a ver logo aqui uma dinâmica global a acontecer, tal como se calhar já têm visto nas notícias. Deixem-nos então lutar os seus joguinhos de guerra e vamos lá à nossa vida, né? Porque temos mais que fazer, mas igualmente estamos prontos para a guerra. Não nos venham aqui a lixar a vida, porque para estar pronto para querer a paz temos que nos preparar para a guerra. Mas essa guerra é em último recurso e não é no sentido de estar a querer de lutar as guerras dos demais. Então tenham atenção um bocado a esta energia,
É um conflito que está a acontecer a nível mundial, mas este conflito, para existir no manifesto, é porque já vem de algum desequilíbrio interno. E dentro desses desequilíbrios internos, eu já tenho vindo a falar ao longo destas leituras, há uma coisa importante que podemos ter em atenção, é onde é que temos esse tal desequilíbrio. Se esse desequilíbrio está no nosso físico, está no nosso emocional, está no nosso mental ou está no nosso espiritual. Se esse desequilíbrio está a acontecer no nosso físico, se há um conflito que normalmente também pode estar associado com uma doença ou com qualquer coisa, porque as doenças já vêm de uma desestabilização, de um desequilíbrio. Mas se está manifesto, já vem geralmente de um dos outros 3 planos, ou uma combinação deles, quer seja emocional, quer seja mental, quer seja espiritual. E muitas vezes no espiritual, como é mais sutil e as pessoas muitas vezes não estão ligadas ao seu lado espiritual e não têm essa ligação, então mais facilmente pode introduzir-se dentro dos outros campos, e só quando se torna mais manifesto na cabeça ou no nosso coração, na nossa mente ou nas nossas emoções, é que a pessoa começa a tomar-lhe mais atenção, né? E sobretudo hoje em dia, que já toda a gente quer ir ao psicólogo, ou já está muito essa história de ir ao psicólogo e que anda tudo maluco da cabeça. Não, muitas vezes não estamos malucos, é simplesmente um desequilíbrio, porque nós não estamos a viver as nossas vidas de forma autêntica, e o sistema e a nossa civilização nem sequer está preparada e madura o suficiente para poder lidar com isso, porque estão a querer depender só do manifesto, e esse manifesto já é é o resultado dos outros planos. Por assim dizer, vem desde a nossa alma, à nossa mentalidade, às nossas emoções, e isso então é que se torna no manifesto. E muitas vezes as pessoas têm a tendência então, que é aquela filosofia da tábula rasa. Não, a pessoa nasce e a partir daí tem que ser programada, e pensam que é programada e já sabem como é que ela se vai sentir e como é que ela vai pensar e o que é que ela vai fazer na sua vida, porque isso aí é conveniente. Até que essa pessoa desperta ou simplesmente não tem nada a ver com esses padrões que têm estado a ser ali injetados, indoctrinizados na sua mente. Ou então pode funcionar nos primeiros anos de vida até que dá-lhe uma coisa, ou então simplesmente não consegue lidar com isso e acaba por ficar doente ou ficar realmente maluca, ou pôr-se a matar toda a gente assim à sua volta, que também por vezes pode acontecer, mas é porque essa pessoa está em desequilíbrio, porque não está a viver a sua vida de forma autêntica, e esse direito muitas vezes é roubado já pelos pais, pelas instituições, pela cultura na qual nascemos. E é esse aspecto que temos de ter atenção, que muitas vezes as pessoas não é que tenham problemas psicológicos, essas pessoas têm uma dificuldade de adaptação a um mundo doente. Essa que é... Pronto, não estou aqui para fazer críticas, mas temos que observar a realidade tal qual como ela é, né? Nós vivemos num mundo doente e estão a querer ensinar as pessoas que como é que tem que ser na vida, né? Que é para ficar ainda mais malucas, ainda mais doentes, para poder perpetuar esse ciclo de sofrimento e de doença dentro do mundo. Ainda bem que há muita gente que está a despertar e não está a querer participar dessa maluqueira. Está a querer criar utilizar a sua própria maluqueira, a sua própria forma de ser para criar ou ajudar a criar mundos melhores, comunidades melhores, sem tanto ódio, sem tanta confusão, sem tanta manipulação e abuso que temos vindo a sofrer devido a vários aspectos históricos também, mas também por causa do nosso inconsciente coletivo, que está muito em ação ainda com raízes, por assim dizer, na nossa parte selvagem, na nossa parte animal, que está a ser pouco a pouco transformada. Mas para isso é preciso evoluir na nossa consciência para podermos então lidar com esses aspectos. E então este conflito já pode vir disso, que é da pessoa realmente poder discernir quais batalhas são as suas e quais batalhas simplesmente não valem a pena, porque nesta altura que nós estamos do campeonato, né, do século XXI, já deveríamos estar mais avançados, por assim dizer, a nível da nossa consciência, e continuamos ainda dentro das nossas aulinhas douradas, à espera que seja tudo perfeitinho, e que venha o Pai Natal, e que venha o Presidente, e que venha Jesus, e venha não sei o que mais, e vai estar tudo perfeitinho, tudo uma utopia perfeita, né, para sempre, forever and ever. E não é assim, porque requer o nosso trabalho, requer a nossa participação, e essa participação vem do grau de consciência que nós temos e como conseguimos aplicá-lo na nossa cocriação da realidade, quer seja nossa, porque ou
co-criarmos a nossa realidade, estamos também a ajudar a co-criar as nossas comunidades e o mundo em si, a civilização. Um aspecto está no inconsciente, outro está ainda por desenvolver-se. Ok, Laguz, eu gosto muito desta runa, tem a ver com a renovação. Associo, não tem nada a ver, mas associo muito esta runa com a fênix de água, porque isto aqui, Laguz, tem a ver com a água, que significa lagoa, e o poder desta runa tem a ver com a renovação, com a limpeza, com a purificação, e é aquilo que muitas vezes a gente precisa para poder curar-se, né? A pessoa tem uma ferida e geralmente vai ter que desinfetar essa ferida, e quando não tem como desinfetar vai ter que lavar essa ferida e impedir que inflame, que inflame, e não só, que começa a criar outros problemas, né? E então realmente Laguz, ainda por cima está no bom sentido, não está invertida, é realmente podemos fazer uma certa limpeza a tudo aquilo que não nos serve, até que ponto há certas coisas, conflitos que não nos dizem respeito e que nós temos vindo a participar ou a ser obrigados a ter que ouvir no dia a dia constantemente, fora do nosso controle, né? E então requer muito autocontrole, mas também saber simplesmente virar costas, né? Agora, estava a falar a nível mundial e das guerras e disso tudo que está a acontecer, não quer dizer virar costas a isso, mas encontrar novas formas de não lutar contra o que está errado, mas sim lutar pelo que está certo. Né? Não sei se já ouviram essa frase, não sei se foi Sócrates ou Aristóteles que chegou a dizer isso, mas pronto, mas foi alguém com grande sabedoria e sapiência que nós hoje em dia ainda deveríamos estar a recordar-nos, né? Para podermos então participar nesta limpeza, nesta purificação que está a acontecer a nível global, onde muita gente está a despertar e está a ver que há muita porcaria ainda por fazer e por limpar, porque muita gente simplesmente não está a tomar atenção, não está alinhada com o seu propósito, não está alinhada com o querer o bem e o melhor para tudo e para todos. Simplesmente pensam eu primeiro e depois outros. E não quer dizer que esteja errado, porque nós só se cuidarmos de nós é que vamos poder também cuidar dos outros. Por isso o problema não é esse. O problema é viver para o ego. Todos nós temos um ego, quer queiramos, quer não. O ego é uma projeção da nossa consciência em determinado momento da nossa história. Essa consciência, aquilo que foi criado vai um dia morrer, porque essa consciência, a nossa consciência está constantemente a evoluir, para melhor ou para pior. Normalmente é para melhor, mas o que acontece é que muitas vezes a gente evolui, mas também chega a um ponto onde pode levar com um certo choque e ou então não sabe como lidar com as verdades que está a enfrentar e então acaba por adormecer-se, e à medida que adormece perde essa consciência ou desativa essa consciência e está a projetar então um ego desalinhado da sua realidade ou de quem é realmente, e cria personagens, por assim dizer, ou formas de expressão menos saudáveis que acabam por prejudicar a si próprios e aos demais. E então é por isso que o processo de limpeza, purificação, de cura e renovação, porque eventualmente todo esse processo da limpeza é para poder permitir curar e renovar, né? Uma pessoa tem uma ferida, então tem que limpar essa ferida e naturalmente o corpo vai acabar por curar-se. Temos de ter um certo cuidado, claro, se tiver álcool, água oxigenada, coisa assim a gente pode utilizar, mas pronto, mas isto é no sentido metafórico, né? É no sentido abstrato, mas para podermos ver como é que na nossa vida as mudanças por vezes trazem certas dificuldades, mas nem todas as dificuldades temos que enfrentar, porque muitas delas não nos dizem respeito, né? Ou podem dizer respeito, mas não são as nossas batalhas, e temos que elegir bem as batalhas que lutamos, senão quando chegar a nossa altura vamos estar esgotados por estar constantemente a lutar as lutas dos demais. E aqui é realmente, podemos aproveitar para observar, limpar e podemos promover a cura para nós e para os outros através da nossa aprendizagem, da nossa experiência, em que simplesmente viramos costas a esses conflitos,
pronto, de crianças, é que é mesmo assim, de egos, de pessoas a ver que é o maior, que é o mais pequeno, e com isso ter aquela ideologia animal, como estava a dizer, né, do alfa, o que domina, aquele que lhe põe a pata em cima, né? É exatamente isso que está a acontecer a nível dos nossos líderes mundiais, e tal como acontece com os líderes mundiais no dia a dia, com várias pessoas, até na família, ou sobretudo no trabalho, ou com certas pessoas, há essa tendência de dominância, ou de ver quem domina quem. Mas isso, ao contrário do que podem pensar, na verdade, é uma vulnerabilidade, é uma forma de aquilo que domina muitas vezes, ou que demonstra ser, pronto, querer dominar os demais, faz isso porque no fundo tem medo. Ou é uma das expressões do medo de si próprio, né? Porque ao querer dominar os demais está a demonstrar a força que tem, o grande que é, né? E pronto, e então isso que é que tem a provar o quê a quem? Né? Não tem a provar nada a ninguém, simplesmente está a tentar marcar o seu ponto e pôr a mão em cima para dominar os demais. A gente não tem que estar a provar o que seja aos demais, simplesmente temos de aprender a ser o mais autênticos possíveis connosco e com os demais, que é isso que ajuda a criar as comunidades, e não é com a força que a gente vai conseguir fazer o que seja. Pelo contrário, isso só vai criar cada vez mais ressentimentos, mais bloqueios, mais tensões energéticas, e até pode-se resolver durante uns tempos, mas mais tarde ou mais cedo vai arrebentar outra vez, porque não foi resolvido. E então é um padrão recorrente que já temos visto ao longo da história, não é só hoje em dia, é algo que está constantemente a repetir-se. Porquê? Porque não aprendemos. E não aprendemos porque há pessoas, criancinhas, que não querem integrar o seu aspecto sombra, e então continuam a projetá-lo sobre os demais e a mandar pessoas que não têm nada a ver com isso para a guerra. É basicamente isso que está aqui a acontecer nesta carta. Pronto, aquilo que eu estou a interpretar aqui nesta carta, até que essa pessoa diga: esta batalha não é minha, tenho mais que fazer com a minha vida, boa sorte com isso, arranjem lá entre vocês o que é que vocês querem fazer. Eu não estou aqui para estar a fazer guerra com os outros, estou aqui para criar novos horizontes, novas formas de lidar com a vida. E pronto, e às vezes, pronto, é preciso estar também preparados para a guerra, mas saber escolher quais batalhas realmente temos a enfrentar no dia a dia. Esta energia está a fluir neste sentido. Isto é, pronto, supostamente a energia do futuro, mas é para onde esta energia está a ir em direção, e é um 9 de espadas. Novamente temos espadas. Isto está aqui uma energia muito mental, muito energia de ar. Aquário também é uma energia de ar, mas acho que vai estar a viver muito dentro da sua cabeça, dentro dos seus conflitos internos. Aqui está a tentar limpar e purificar-se de um conflito que está a acontecer a nível interno, que pode estar a manifestar também no mundo, pronto, no mundo manifesto, no mundo real, mas já parte de dentro. Agora, acredito que muitos de vocês não querem já estão fartos dessas guerras, já estão fartos dessas batalhas, e simplesmente querem ajudar não a fazer a guerra, mas sim a limpar, a purificar, a desenvolver o amor e a compaixão entre as pessoas, entre as comunidades, e encontrar formas alternativas e inovadoras de poder então chegar a resoluções ou a soluções para ambas partes, sem termos que entrar aqui, pronto, nestas tendências bárbaras ou que, pronto, animalescas. No entanto, pronto, parece que estão a viver como que um pesadelo. O 9 de espadas está associado com o viver um pesadelo. Há muitas traições que, pronto, que tanto dos demais como às vezes nós próprios traiçoamos a nós mesmos, e pronto, e acaba por furar através do nosso coração, né, e pôr-nos de rastros. É o que muitas vezes acontece, as pessoas vão à guerra, quem vai à guerra dá e leva, e depois a pessoa que acaba por ver-se prejudicada por viver a batalha dos demais, transportar esse peso nas suas costas, transportar esse peso no seu coração, e pronto, e acaba por ficar traumatizada por não defender a si própria e aos ideais que quer defender. Está a defender, afinal, os conflitos entre outros. E quem fala das guerras fala no dia a dia, ou até no trabalho, ou com outras pessoas. Tal como estava a dizer, esta situação pode encaixar-se em várias circunstâncias.
Agora, como esta leitura é mais coletiva, tenho tendência também a observar o aspecto coletivo da leitura, mas pronto, mas isto aqui agora cada um encaixa na sua vida de forma individual, como é que este desenvolvimento possa estar a acontecer, né? Onde é que há um conflito que vocês querem deixar ir, querem libertar-se porque não vos diz diretamente respeito, mas aprenderem a limpar, a curar-vos e a renovar-vos graças à aprendizagem que vocês tiveram ao ter que enfrentar esse tipo de conflitos. No entanto, não é fácil porque ainda transportam muitas penas no vosso coração, muitas traições, e peso que vos está nas costas, né? Pronto, de anos e anos talvez de lidar com esse tipo de situações. Também não está ainda claro, mas pronto, esse mal vem por um bem. Temos aqui Sovilo, que é o Sol, e então apesar de isto estar a ser uma energia de viver um pesadelo, igualmente é um número 9, então quer dizer que é um fim de ciclo, é um fim de uma etapa, tal como 2025, é um ano 9 na numerologia, então é o ano de fechar com certos ciclos para nos poder preparar para o ano que vem, para o ano 1. E aqui realmente acho que muitos de vocês estão em alinhamento com esse tipo de ideologias, com esse tipo de sincronismo, pois teve que haver uma alteração, uma mudança, um número 5, há uma transformação. Se calhar essa transformação pode ter sido a nível da vossa perspectiva, porque já têm a experiência necessária para poderem olhar para trás e verem um padrão recorrente, o qual já não querem repetir, é por isso que têm que limpar e purificar, mas no entanto ainda não se sentem libertos, curados, em paz, por assim dizer, mas parece-me que estão a chegar ao fim desse ciclo, pois vem aí, pronto, ou têm potencial, ainda não têm consciência porque isso estava invertido, né? Então quer dizer que ainda está no inconsciente ou está por acontecer. Mas esse mal que está a acontecer é aquilo que se calhar vai vos ajudar a despertar, e esse despertar vai-vos trazer muita alegria ou muita claridade nas vossas vidas para poderem observar pronto, o quanto por vezes as dificuldades e a adversidade realmente têm sido o adubo necessário para o nosso próprio desenvolvimento. Então isto aqui é uma etapa por vezes pronto, é triste, mete pena, é um pesadelo, né? É muito mau, mas por vezes é necessário para nos ajudar a chegar a uma nova etapa, é aquilo que nos chama a atenção para podermos então mudar, transformar-nos e irmos de direção ao Sol. O grande desafio é realmente, lá está, sair da vossa zona de conforto e ir exatamente em direção a esse Sol, o qual no princípio, visto que vocês estão neste abismo, neste pesadelo, a grande dificuldade é poderem ter a coragem de seguir em frente, de poderem agarrar no vosso carro, de poderem permitir o movimento além da zona de conforto. E temos aqui a runa Kenaz, que é a tocha. Então é normal que inicialmente vocês vão estar no escuro, podem sentir que não sabem para onde é que hão de mover-se, o que é que hão de fazer, como é que hão de avançar em frente com isso, mas vai ser necessário coragem, vai ser necessário sair fora da zona de conforto, apenas iluminados com a vossa luz interna, iluminando só um bocadinho à vossa frente, e só à medida que forem avançando é que o caminho vai aparecendo, até vão eventualmente chegar ao fundo do túnel, ao fundo da caverna, e poder encontrar então este tal Sol, ou estarem a encontrar o vosso lugar ao Sol. Também ainda não está claro, esse movimento é aquilo que vai dar início a um renascimento, ou um novo nascimento, algo novo está por surgir. Eu acho que esse algo novo é uma nova iteração de vocês próprios. A tal história que eu estava a falar da dissolução do ego e de podermos então criar as pontes para ligar-nos mais ao nós e não tanto ao eu, ajudar-nos a criar as comunidades, e acho que é exatamente isso que está a acontecer aqui nesta história, onde já estão fartos de estar a lutar as lutas, as criancices dos demais, e finalmente viram costas a isso para poder realmente apostar naquilo que vale a pena, mas tem que passar por um processo de limpeza, de purificação, de libertação, para então terem a coragem necessária de trabalharem nisso e avançarem em frente para poderem criar a vossa nova iteração, que vai estar muito mais ligada com o Sol, com a claridade, com o positivismo.
mas que foi necessário passar por essa noite negra da alma, por assim dizer, que é exatamente isso que está aqui nestas duas cartas, para então poder ir rumo à vitória. Mas esta vitória não vos vai ser dada de mão beijada, vai requerer um esforço, vai requerer um certo trabalho, vai requerer coragem, vai requerer fé. Porque nem tudo vai estar claro. A gente gosta muito de poder olhar o caminho e ver o caminho todo, e aqui realmente é ter que fazer o caminho pela noite, porque é algo que, pronto, tem a sua tocha, tem a sua luz interna para vos poder iluminar, mas só à medida que derem cada passo é que realmente o caminho vai se abrindo à vossa frente. E muita gente acaba por ficar estagnada e presa no meio da escuridão, porque tem medo de avançar, porque não confia em si própria, não confia no seu poder pessoal, não confia na sua energia, e então prefere andar a lutar as lutas dos demais em vez de se arriscar a fazer a caminhada da sua libertação, da sua vitória. Chegamos então à conclusão, à possível solução, o conselho. E, efetivamente, há trabalho por fazer e estão a chegar a uma etapa, ao fim desse trabalho, por assim dizer. Isto é um 8 de pentáculos, um 8 de ouros, e é um trabalho no qual muitos de vocês, se calhar, já têm vindo a trabalhar, já têm vindo a manifestar e já estão na última etapa, por assim dizer, do vosso desenvolvimento. Então, se calhar já faz anos e anos que vocês já têm estado a passar por estas noites negras da alma, ou a viver experiências que vos faz estar sempre a perder a vossa energia pelas lutas dos demais, pronto, em vários sentidos, no dia a dia, nas comunidades, no trabalho, etc. Mas chegarem a essa realização do que é que está aqui a acontecer realmente e do que é que vocês podem fazer. Aliás, aqui também não podem fazer grande coisa, em que é a direção pela qual vocês estão a ir, mas é aquilo que vos está a abrir um bocadinho os olhos, por assim dizer, de que se vocês não tomam mãos de cuidarem de vocês, então ninguém vai cuidar de vocês e só se vão aproveitar e deixar-vos de arrastos. Basicamente é isso que está a acontecer aqui um bocado nesta narrativa e a nível global, onde as pessoas sentem necessidade de conflito, mas na verdade acabam por ficar de arrastos. E muitas vezes o ego que ganha mais tarde é aquele que se apercebe que perde, que afinal tinha perdido, porque teve só a lutar pelo seu ego e não pelos valores que quer defender, não pela sua verdadeira integridade, mas sim apenas por um conflito supérfluo, muitas vezes acriançado, que acaba por afetar outras pessoas. E é por isso que é preciso essa tal coragem e para poder dar início a um novo princípio, uma nova iteração de vocês próprios, onde já não vão estar tanto nesta energia, mas sim a avançar na direção da vossa alma, do vosso propósito. Mas claro, continuem nesse caminho, continuem a trabalhar. Este é um 8 pentáculos, então quer dizer que já têm vindo a trabalhar já há mais tempo. Pode não parecer, porque ainda estão se calhar a sair dessa zona, pronto, dessa noite negra da alma, ainda requer um certo esforço, por assim dizer, não requer esforço para serem vocês próprios, mas requer esforço para vocês removerem os obstáculos da vossa frente. Esse é que é o verdadeiro esforço que nós temos a fazer, porque aquilo que é para nós será para nós. Mas muitas vezes nós próprios é que somos aqueles que estão a dificultar o seu acesso, porque ou não acreditamos, ou não confiamos nos processos, ou simplesmente estamos a deixar-nos limitar pelos obstáculos que nos surgem à frente, que não temos noção do poder que temos de poder mover esses obstáculos ou de poder contorná-los. E é aí que realmente está a surgir essa energia, mas pronto, mas já tem vindo a ser um trabalho já há mais tempo, e acho que agora está a começar a aparecer no manifesto. Isto é assim, pronto, é pentáculos, é ouros, então tem a ver com a terra, tem a ver com o que é manifesto, tem a ver com aquilo que a gente vemos na realidade, não só na nossa mente, não só, pronto, isto aqui é a arcana maior de Caranguejo, também associado com a água também. Mas vai requerer muita força de vontade, porque aqui não temos fogo, então só temos ar. Pronto, que é tudo mental. Aqui temos água, uma água, algo muito intenso, então vocês vão ter que se ligar à vossa sensibilidade, à vossa vulnerabilidade, à vossa empatia, às vossas emoções. Vai ser isso que vai servir como motor para poder impulsionar-vos, e vão ter que deixar, se calhar, essa casca
do caranguejo, né? Essa armadura que vocês andaram a transportar durante tantos anos, e libertar-vos disso para poder ir rumo a um novo, uma nova iteração de vocês mesmos. E essa transição da antiga casca para a nova, basicamente, é geralmente associado com um momento de vulnerabilidade que nem toda a gente está disposta a querer experienciar, porque vão ver isso como uma fraqueza, né? E então não tenham medo de enfrentar essa etapa, porque é apenas uma etapa transitória, e é aquilo que vai-vos estar a revelar muita coisa, que vai-vos, na verdade, trazer força e não vulnerabilidade. Vai-vos demonstrar essas vulnerabilidades para poder melhor aceitá-las e utilizá-las a favor, para poder continuar no seu trabalho, no seu desenvolvimento pessoal, na concretização desse objetivo. E novamente, nesta carta nós podemos ver claramente, temos aqui a runa que estava aqui a falar, Laguz. Então temos dupla confirmação, e igualmente temos aqui Ansus, está a ver com a visão e com a comunicação. E então acredito que à medida que vocês estiverem a fazer este processo de cura, de libertação daquilo que já não vos serve, vai haver, e a apostarem, não lutem contra o que está errado, mas lutem pelo que está certo. É exatamente isso. Olha, a leitura toda está a apontar nisso. Não lutem contra o que está errado, mas lutem pelo que está certo. Exatamente. Deixem de lutar pelas guerras e as lutas dos outros, mas apostem naquilo que realmente vos pode servir. Na segurança, na proteção que vocês podem criar para vocês e para os demais. Pum! Aqui está. E vem tudo a partir da forma como vocês vão conseguir curar-se e a visão que vocês vão conseguir preservar, né, sobre para não voltar a estas visões obsoletas de que estão a acontecer, né? Mas ter essa visão do que é que realmente andou a fazer, para poder ajudar a limpar, a purificar, a renovar e até a proteger e nutrir aquilo que for criado aqui. Porque lá está, quando nós fazemos uma criação ou quando criamos algo, igualmente vai ser necessário protegê-la, nutri-la, né? Cuidá-la, tal e qual a energia da mãe. Aqui não é a energia da mãe, a energia de caranguejo, mas está associado com a energia divina feminina, com a energia da água, a energia das emoções, da sensibilidade, da vulnerabilidade, e podemos utilizar isso também a favor para contrapor um bocado ou equilibrar a energia yang, a energia masculina, onde é uma energia de ativação, energia de fazer, enquanto que aqui é uma energia de cuidar, é mais passiva, mas tem a ver com o nutrir, com o cuidar, com o preservar. Tal qual a mãe natureza, a mãe terra, as nossas próprias mães, o arquétipo da mãe saudável, né? Ou da deusa mãe. E utilizar isso então a favor para poder integrar essas polaridades, que novamente também é um tema que eu tenho vindo a falar, que um dos grandes obstáculos, ou desafios que nós temos a enfrentar todos, é de integrar a nossa polaridade. Então, por exemplo, Aquário tem a integrar aspectos de Leão, por assim dizer, porque é o seu polo oposto a nível dos arquétipos, né? Então, se vocês estiverem muito cimentados nas vossas ideologias aquarianas, que são muito boas, vão se calhar notar que têm uma certa fraqueza ou vulnerabilidade, em grande parte associada com o arquétipo de Leão. E então, ou vão aprender alguns desses atributos, ou vão ter que lidar com situações e com pessoas associadas a esses atributos de Leão, né? Que é para ajudar a poder encontrar um certo equilíbrio, uma certa harmonia, que é o que vai-vos ajudar a integrar esse yin e yang dentro de vocês e poder então concluir este trabalho, esta visão, esta comunicação, esta limpeza, esta renovação, purificação e eventualmente proteção, criação, cuidar, nutrir de possivelmente um projeto, uma ideia, algo que sirva não só para vocês, mas também para as comunidades, que é esse o tema que está em desenvolvimento e é aquilo que realmente estou a notar que está a surgir aqui nesta narrativa. Ok, weird. Esta runa, que é a runa que não tem nada, está associada com a rede cósmica e que está tudo nas nossas mãos. O futuro não está traçado, nada está escrito em pedra, né? Exatamente, e então
há que continuar a fazer o seu trabalho interno e a poder apostar nos valores que nós realmente queremos defender, apesar de nada estar certo. É uma fé realmente que tem que ter, tem que confiar no processo, e mais vale confiar nisso do que confiarem nestas ideologias retrógradas que só vos têm mantido de joelhos e de coração quebrado e com um peso nas costas e uma dor nas costas, pronto, que nunca mais acaba. E realmente, quando as pessoas puderem libertar-se disso, é que realmente vão começar a sentir-se mais saudáveis no coração, nas suas costas, nos seus joelhos. Bom, é que estou-me a rir, mas na verdade isto acaba por afetar, como disse, que se há um desequilíbrio, algum dos planos de existência vai acabar por manifestar-se no corpo físico. E talvez não ao princípio, mas a longo prazo, e à medida que a pessoa vai envelhecendo, vai começar a ter cada vez mais problemas, porque tem estado a carregar pesos que não são os seus, tem estado a ser esfaqueada nas suas costas, tem estado a ser esfaqueada no coração, a quebrar esse coração, tem estado de rastros, sem energia, de joelhos, de cabeça baixa, pronto, todos esses sintomas, tudo aquilo que nós estamos aqui a ver nesta carta, basicamente, é muitas vezes o que as pessoas experienciam nas suas vidas quando já estão fartas de levar com problemas, vezes sem contas, e perguntam-se, então, mas porquê? Qual é que é a relação kármica com isso? E a relação kármica é que nós estamos a permitir essas mesmas energias nos fazerem isso. Agora, pronto, há que ter limites saudáveis, mas nem sempre temos consciência do que é que isso quer dizer ou do que é. Para isso temos que conhecer muito bem a nós próprios, continuarmos a trabalhar no melhor projeto que temos a fazer, que é nós próprios, que é o nosso desenvolvimento espiritual e a nossa capacidade de resposta frente à adversidade, para poder ajudar a outros e poder incluso inspirar a outros a podermos então, em conjunto, trabalharmos por um mundo melhor, que não está ainda definido, não está nada escrito em pedra, é no nosso dia-a-dia que nós estamos ainda a construí-lo, estamos a revelá-lo à medida que nós vamos trabalhando em nós próprios e interligando com o mundo de a inovar de novas formas, que é isso que está a acontecer e vai acontecer cada vez mais, sobretudo daqui a uns 14 anos, mais coisa menos coisa, quando Plutão entrar definitivamente em Aquário. É que aí, pronto, já temos vindo a preparar-nos para isso, ainda estamos numa fase de transição, vai demorar uns bons anos, mas as pessoas já pouco a pouco têm estado a despertar, têm estado a acordar e a querer realmente essa mudança de acontecer, mas para acontecer essa mudança vamos ter que ver até que ponto nós próprios temos estado a participar na nossa própria miséria, temos estado a perpetuar essa distopia, esses pesadelos, né? E finalmente vermos que o poder que nós temos em nós próprios de poder mudar isso, pelo menos, não vamos mudar a realidade, nem o mundo, mas se a gente pelo menos mudar a nós, já estamos a fazer a nossa pequena parte pelo mundo, porque isso aí também vai servir de inspiração para outros, e pouco a pouco, quanto mais formos a querer um mundo melhor, então efetivamente vamos poder manifestá-lo, porque já vamos poder desmascarar os falsos líderes, os falsos gurus, os falsos messias, por assim dizer, que andam a dirigir a grupos de pessoas, as galinhas sem cabeça, por assim dizer. Não é propriamente uma crítica, mas foi uma coisa assim engraçada para dizer, porque é um bocado o que acontece quando as pessoas não querem viver, não querem responsabilizar-se por si próprias e pelos seus atos, então naturalmente vão procurar líderes para lhes dizer como viver as suas vidas, né? Então pronto, e depois pensam que votarem isso tudo é aquilo que lhes dá o dever cívico, né? Que faz parte da nossa evolução, faz parte das coisas como tem que ser, mas esquecem-se que o verdadeiro voto é aquilo que a gente faz no dia-a-dia, é aquilo quando nós apostamos a nossa energia, não é num papel e numa cruzinha que nós vamos estar realmente a fazer um voto, mas é através das nossas ações e da nossa responsabilidade com nós próprios, com as comunidades, com a natureza, que realmente a gente pode impulsionar uma mudança. E então o verdadeiro voto não devia de ser por pessoas, mas sim por ideais, e para isso temos de estar também com uma certa bagagem para poder interpretar o que é necessário numa civilização, né? Basta olhar um bocadinho para a história, né? Desde o abrigo, da alimentação, da saúde,
da inovação e da educação também que vai acontecendo. Essas aí são as coisas primordiais que nos ajudaram a construir as nossas civilizações e a desenvolver, e hoje em dia, se formos a ver, está tudo em ruínas, né? Agora vai-se lá saber porquê. Mas por isso que digo que já não podemos estar a depender nesses velhos sistemas obsoletos, mas sim tentar patrocinar formas inovadoras de construir a vida e de eventualmente podemos chegar a uma certa utopia em que todos podemos participar, uns mais, outros menos talvez, mas para que todos em conjunto, né, podemos trabalhar por um mundo melhor. Né? Aqui, pronto, estão a um trabalho em equipe que vai ser necessário uma colaboração. Não quer dizer que as pessoas estejam todas de acordo ou sejam muito amigas, mas pronto, é em conjunto que nós vamos poder estar a lutar ou a trabalhar por algo melhor, né? E é nesse sentido que nós temos que apostar a não lutar contra o que está errado, mas lutar pelo que está certo. E é aí que a gente vai conseguir pôr as diferenças de lado e realmente poder trazer o melhor de cada um para a realidade, para o manifesto, porque é aí onde as pessoas vão poder aplicar-se e fazer o que realmente lhes vai na alma, para poder ajudar no desenvolvimento do bem-estar global e do desenvolvimento para as próximas gerações também. Esta leitura geral está engraçado porque acabamos com a justiça, que é outra arcana maior, é a arcana de Libra, então pode ser que tenham algumas revelações agora assim que entrarmos em balança. Estamos ainda há uma semana, duas mais ou menos, para podermos entrar dentro da energia de balança, e pode ser que nesta altura haja algumas revelações, mas independentemente disso, esta arcana maior está muito associada com o manifestar mais justiça, mais equilíbrio, mais harmonia e beleza nas nossas vidas, tudo isso com um certo sentido diplomático, né? Que é a energia da Libra, de balança e da justiça, é aquilo que ela transmite, ou que está a transmitir, né? Há que ter um certo sentido de liderança, de poder saber ou poder lutar pela justiça, mas muitas vezes podemos saber, lá está, é preciso discernir quais são as batalhas que nós temos que fazer e pronto, mas estar sempre a par desse aspecto diplomático de buscar a harmonia e o equilíbrio em tudo o que a gente faz na vida. E então este aqui é que é o tema principal desta leitura, é uma busca pelo equilíbrio, pela beleza e harmonia, e vai depender muito da vossa visão. Lá está, Ansus. Novamente aqui Ansus. Então começa com Laguz e temos aqui Laguz e acaba não, que isto é energia geral, é o fundo do baralho. Temos aqui Ansus, que igualmente está aqui nesta runa. Então é muito importante o desenvolvimento de uma visão que possa servir para todos, uma visão de criação, de colaboração, de preservação, de defesa, de proteção, por assim dizer. Agora não quer dizer proteção militar, quer dizer também, bem, em parte também pode fazer parte disso, né? Um pode ser militar, outro pode ser da natureza, outro pode ser da educação, outro pode ser da saúde, pronto, há aqui 8 pentáculos. Agora podemos associar isso a vários conceitos, cada um pode trabalhar nisso de várias formas. Eu estou a falar mais no sentido, se quiserem, por exemplo, meditar neste tipo de energia e o que é que ela está aqui a transmitir, porque toda esta leitura anda muito ligada com esta carta. Pelo menos a solução, para mim, está a bater muito certo, porque está interligada com tudo o que tenho estado a falar, desde o princípio até ao fim, passando por todos os aspectos históricos e aquilo que uma civilização precisa para poder realmente proliferar e pôr as diferenças de lado, né, para poder trabalhar em conjunto por um objetivo maior, que é tudo isso que temos estado agora a desenvolver e que vai acontecer, vai ser o tema geral agora durante o próximo ano e meio, que já serve de preparação para então daqui a uns 14 anos, quando entrarmos então na etapa de Plutão em Aquário, em que vai haver transformações muito profundas a nível da nossa sociedade, já muita gente está a preparar-se agora com a sua visão,
com a sua limpeza, com a sua purificação e renovação, para poder puxar essa narrativa não de conflito, não de guerra, que já é obsoleto, já está no passado, já ultrapassámos isso vezes sem conta, mas mesmo assim ainda continuamos magoados, e é aí que temos então finalmente ter a coragem suficiente para poder criar ou patrocinar uma inovação para criar então um novo objetivo, onde todos podemos participar e realmente construir um mundo melhor. Muito interessante, isto aqui está a andar muito bem. Acho que é a leitura. Já só vou ler aqui os oráculos. Queria ver se fazia umas leituras mais pequenas, mas já tive algumas das leituras que prolongaram por muito, muito tempo. E podia adiantar um bocadinho mais isto, mas acho que a mensagem está bastante clara. Em si é uma busca pela justiça. Já estamos fartos de estar a lidar com sempre os mesmos conflitos que não andam nem desandam, né? Tudo isso por causa de criancices, né? Os puer eternum, que querem preservar aquelas ideologias ou querem simplesmente provar o bons que são na vida, e acabam por empurrar outras pessoas para batalhas que não são as suas, e acabam por prejudicar-se sem sentido. E agora, como é um bocado o coletivo, a energia geral tentada a acontecer, muita gente vai estar a tomar uma atitude diferente e começar a trabalhar de outra forma, a trabalhar no sentido da sua visão, da comunicação, que leva a uma purificação e cura de si próprios, destas energias, para poder então com justiça ajudar a formar um mundo melhor, que está pronto em preparação. Não vai ser em 2 dias, vai levar décadas ainda possivelmente, mas é no aqui e no agora que já estamos a começar a trabalhar nisso, porque já basta, né? Já se entende, quem estiver alinhado com esta mensagem certamente está a sentir que aquilo que eu estou a falar, aquilo que está a acontecer a nível do coletivo, e realmente não podemos estar à espera que crianças caprichosas dirijam sobre os outros ou mandem nos outros, simplesmente porque gostam de armar conflito. Temos que mostrar que que as coisas já não são assim, que já temos que madurar um bocadinho mais, que temos de deixar essas ideologias para trás e voltarmos a apostar naquilo que realmente funciona, que é a construção das comunidades da nossa civilização, com base no respeito, na dignidade, da inovação e de formas sustentáveis de podermos coexistir uns com os outros e com a natureza. Essa é a mensagem que tenho para vocês. Vamos só acabar com uns oráculozinhos para complementar esta leitura. Temos então os ventos do destino. Ok, então, movendo com o vento para perseguir maiores possibilidades. Então, lá está, não se limitar com isto cíclico, que já perdura há séculos, possivelmente, e nunca mais acaba. Há sempre um peixe maior, estão sempre aqui à agulha uns com os outros, ok? Aprendemos com isso, ou tentamos aprender com isso, mas temos que nos libertar e seguir os ventos, né? Seguir, e lá está aí toda esta leitura, ou muito desta leitura é ar, né? Ar, a energia de ar está muito aqui predominante, está muito aqui presente, e há que ter então uma certa atenção, né? Para onde é que os ventos vos estão a levar. E não é só uma questão da energia do ar, a energia do mental, tem a ver um bocado com também nós somos como barcos, né? Barcos à vela. Agora também há a metáfora do barco à vela, mas pronto, não quero editar muito aqui, senão vou passar meia hora a explicar. Mas basicamente, se fizermos a analogia de nós como sendo um barco à vela, temos que aproveitar os ventos para poder mover-nos. Agora, nós portugueses, pronto, agora esta leitura é geral, mas os portugueses foram os que inventaram a caravela, foi que permitia bolinar. E o bolinar, então, não importa os ventos que estejam, pronto, mesmo que os ventos estejam contra, nós conseguimos sempre utilizar esses ventos a favor para podermos chegar ao nosso destino. Agora, claro, o vento vai ter a tendência a levar-nos num sentido e nós temos de ser assertivos o suficiente para ver onde é que esses ventos estão a levar e fazer uma decisão, pronto, para poder escolher com justiça, com visão, aquilo que nós realmente queremos para a nossa vida. Se simplesmente vamos estar a seguir o caminho do vento ou se vamos poder ajustar as nossas velas
para poder chegar ao destino que nós desejamos, que nós queremos. Então, busquem as maiores possibilidades que estas direções, que estes ventos possam estar a apontar agora e no futuro, porque agora talvez ainda não esteja muito claro aquilo que está a acontecer, mas eventualmente, à medida que nós avançamos para a frente e que muita coisa vai, se calhar umas vão melhorar e outras vão piorar, muita gente vai começar a ter mais essa atenção e ver o poder que tem nas mãos, porque não é só deixar-se levar pelos ventos, mas saber que nós estamos a agarrar o leme. E onde é que esse leme nos leva? Para onde o coração nos direciona, porque o coração é o nosso compasso. E é aí que nós temos de ter atenção, então, como é que direcionamos a nossa vida, como é que conseguimos navegar através do mar. Daí o conceito deste projeto, né, Tela Sacra, que é o mar cósmico. Como é que nós aprendemos a navegar dentro desse mar cósmico, desse mar de energia, através da nossa, da nossa própria psique, da nossa própria capacidade de interação, da nossa energia, para onde a nossa atenção vai apontada, é para onde a energia flui. E então, a gente, se não sabemos para onde é que nós queremos ir, nunca chegaremos a bom porto. E é aí que nós temos que estar a rever os valores e as histórias que nós temos vindo a enfrentar ao longo da vida, para ver o que é que nos serve e o que é que não nos serve. Porque se a gente estiver constantemente dentro desta energia do pesadelo, se calhar é o momento de se repor em causa, né? Sobretudo se é um padrão repetitivo que já dura anos e anos, e que muitas vezes está associado com aspectos coletivos ou históricos, então realmente temos que libertar-nos dessas energias, fazer paz com elas e poder permitir uma transformação. E isso agora, até ao fim deste ano, é um dos temas gerais que está ainda em desenvolvimento através dos planetas transgeracionais que estão em retrógrado, estão-nos a chamar a atenção para rever os aspectos históricos, tradicionais, incluso dentro da nossa família, a nossa ancestralidade, como é que ainda há certos hábitos ou certos problemas que ecoam até o momento presente e continuam. Então aí que é um chamado, né, para podermos permitir-nos uma certa evolução, onde conseguimos observar isso, estar em paz com isso, ou criar paz com isso, mas não nos deixar limitados por essas coisas, por essas tradições, por essas coisas obsoletas, por esses dinossauros que ainda hoje em dia estão aqui com a gente. Né? E que tudo isso, que faz parte da nossa evolução, porque ainda estamos a libertar-nos do nosso aspecto mais selvagem, a lidar com a nossa profundeza animalesca, por assim dizer, de onde retiramos muito da nossa experiência e da nossa aprendizagem, mas que, em grande parte ainda não temos essa capacidade de poder integrá-la em nós, e é isso que tem vindo a dificultar muito o nosso desenvolvimento cultural e social para chegarmos à próxima etapa. Chegamos então ao vosso oráculo final. Temos então os novos princípios. Muito boa carta, porque novamente, como estava a dizer, estamos aqui num final de um ciclo. O ano 2025 também é um final de um ciclo. Vamos entrar num ano 1, é um ano de novos princípios, e é um ano realmente das pessoas estarem a começar, se calhar já faz mais tempo, mas têm estado a repor-se em causa, e agora realmente a configuração astrológica e através das cartas tem vindo também a demonstrar muito essa tendência de libertar-se do obsoleto, do velho, deixar morrer esse dinossauro que já está morto, para finalmente podermos seguir em frente com inovação, com novos objetivos, com a criação de um novo mundo, de um novo... isso é da New World, que é isso que nós viemos aqui para fazer, ou muitos de nós temos essa missão aqui na Terra. E isso vem através do reconhecimento, em parte, de quem somos, e depois, eventualmente, a nossa participação para poder promover o desenvolvimento das comunidades, empoderar as pessoas de várias formas para reconhecerem o seu próprio poder pessoal e ajudar a criar hierarquias saudáveis, onde não há tal como é em cima, assim o é também em baixo. É isso aí que as pessoas ainda não têm essa noção. A gente olha para cima e
temos essa diferença entre o cima e o embaixo, sem perceber que faz tudo parte do mesmo sistema. É como aquela coisa que eu costumo dizer, então, mas qual é que é a parte mais importante do carro? Né? É tudo, porque se falhar alguma coisa o carro não funciona, então perde o seu sentido, né? Então não é o motor o mais importante, nem os pneus, nem o volante, nem, pronto, talvez a carroceria, algumas coisas que possam sair fora, né? Mas o geral do carro é um exemplo, né? Tem o seu funcionamento, tem a sua razão de ser, e se alguma das partes constituintes falha, então vai afetar todo o sistema, até que eventualmente não funciona. É normal, é completamente normal, e é isso que está a acontecer a nível da nossa sociedade, de como nós construímos nós próprios a nossa sociedade. O problema é que as pessoas, em vez de estar a participar nessa sociedade, estão a limitar-se por aquilo que alguns engendraram e construíram, limitados pelo seu nível de consciência limitado, né? E outras pessoas têm estado a participar disso sem realmente poderem viver as suas vidas mais autênticas. E não quer dizer que esteja errado, mas quer dizer que nós estamos muito limitados nessa estrutura, nessa hierarquia, onde muitas vezes os líderes não são líderes, simplesmente são quem mandam. Não têm como demonstrar o que é o espírito de liderança, como é que é motivar as pessoas, como é que é mostrar um propósito que é realmente o alinhamento das pessoas com a natureza, com a sua natureza mais profunda. Um líder ganha ou fez o seu trabalho se realmente consegue empoderar os outros em realmente descobrirem quem eles são e conseguirem superar as suas limitações para poderem ver, afinal, todo o poder que eles já tinham neles para poder manifestar coisas incríveis. E todos nós somos assim, só que muitas vezes nós temos essas capacidades adormecidas, inatas, porque convém para muitos que ainda continuam neste velho sistema o alfa, do domínio, do mandar nos demais, mantê-los adormecidos para poder utilizá-los, aquela filosofia utilitarista, né? E realmente estamos agora a entrar numa etapa onde todos nós temos a oportunidade de poder participar na cocriação de um novo mundo. Então vamos ver aqui esta carta para finalizar os novos princípios. Quando uma porta se fecha, eu confio que outra vai abrir-se. Eu abraço os desafios da vida, vendo-os como oportunidades para crescimento e aprendizagem. Com um coração aberto, eu dou as boas-vindas aos novos princípios que esperam por mim. Então é exatamente isso. Pronto, como tenho estado a falar, tudo acaba por encaixar-se. Estas cartas de oráculos acabam por complementar esta leitura, onde temos novos princípios no horizonte. Claro que vai haver dificuldades, mas ver essas dificuldades e os desafios como oportunidades para crescimento e aprendizagem. Nós temos uma zona de conforto que afinal não é assim tão confortável como nós queremos fazer parecer, né? E então vai ser preciso sair fora dessa zona de conforto, que naturalmente vai trazer um certo medo, tal como estava aqui a dizer. Vai ser preciso passar pelo escuro, apenas iluminados com a sua chispa divina, por assim dizer, em busca de um novo crescimento, de um renascimento. E vai haver esse medo, a gente não sabe para onde é que a gente se calhar está a ir. Quando a gente sair dessa zona de conforto, é sempre um salto de fé que é necessário para poder progredir. E a primeira etapa, quando a gente sai daí, é sempre o medo. Mas desse medo, eventualmente, a pessoa vai entrar dentro da capacidade de aprendizagem, de pôr isso em prática. E assim que põe isso em prática e já começa a ter mais confiança e a deixar esse medo para trás, vai chegar então à zona de crescimento. E quando chega à sua zona de crescimento, é quando essa zona torna-se na sua nova zona de conforto. E supostamente já não vai ser a mesma dinâmica que tinha aqui, mas sim vai passar pelos medos e pela aprendizagem necessária para poder chegar a um novo patamar, a uma nova forma mais equilibrada, mais justa, mais harmoniosa e mais bela para si e talvez para os demais.
E daí então estes novos princípios, claro que não vai ser de um dia para o outro, tal como digo, é algo que vai tardar se calhar anos a criar. Muitos de vocês já têm vindo a trabalhar nisso, pelo menos esta carta sugere o trabalho que já muitos de vocês têm vindo a praticar, se calhar já há anos têm vindo a desenvolver as suas capacidades, a sua forma de lidar com a comunidade, se calhar até já construíram ou já criaram algo realmente manifesto que conseguem aplicar, que vai servir de exemplo para os ventos que estão a mudar com o destino que está a caminho, que não é propriamente um destino, que as coisas não estão traçadas, não estão escritas, nada está em pedra, mas é esse trabalho interno que todos nós vamos estar a fazer que eventualmente vai conseguir ligar as pessoas, as comunidades e manifestar algo além destas ideologias retrógradas, primitivas, bárbaras, dinossauras, jurássicas, por assim dizer, que ainda estamos a experienciar hoje em dia, infelizmente. Mas que nos serve também de aprendizagem para podermos integrar esses aspectos em nós e a não voltarmos a cometer os mesmos erros, por assim dizer, porque finalmente se a gente conseguir integrar essas energias, melhor vamos poder transformar-nos e criar algo mais cimentado na autenticidade e na verdade. Ok? E na justiça, claro. Com isso me despeço, espero que tenham gostado desta leitura. Nos veremos em breve. Até lá, tudo bom para vocês.